Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de metodologia científica, tá? A aula de hoje vai ser bem tranquila e a gente vai começar a explorar as modalidades de pesquisa. Na aula passada, a gente já deu uma olhadinha sobre as modalidades de pesquisa mais genéricas, assim, né? São modalidades de pesquisa mais utilizadas quando as pessoas vão fazer pesquisas, os pesquisadores, né? Vão fazer trabalhos de coleta de dados mais extensa. Então, a gente viu o método qualitativo, né, e o método quantitativo. A gente viu basicamente a diferença de cada um deles, né? O qualitativo explora o subjetivo, as subjetividades, né, os sujeitos que são objetos da nossa análise, de maneira um pouco mais subjetiva. Enquanto o quantitativo, ele foca mais na quantificação das coisas, na quantificação dos elementos, né? Para poder fazer, por exemplo, tabelas ou gráficos, para fazer um censo, né? Então, a gente falou sobre tudo isso. Agora, a gente vai ver as modalidades de pesquisa que podem ser realizadas quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, tá certo? Ou meramente uma pesquisa que tenha um outro caráter. E aí, que caráter seria esse? A gente vai ver aqui nessa aula de hoje, tá? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Com uma introduçãozinha sobre essas modalidades de pesquisa, ok? Então, na forma tradicional de investigar cientificamente uma pessoa ou um grupo capacitado, né, o sujeito da investigação, aborda um aspecto da realidade, que é o objeto da investigação, no sentido de comprovar experimentalmente hipóteses, né, a investigação experimental, ou para descrevê-la, a investigação descritiva, ou para explorar a investigação exploratória, tá? Então, na forma tradicional de se fazer ciência, a gente tem o quê? Uma pessoa, que é o pesquisador, ou um grupo de pessoas, que são um grupo de pesquisadores, pode ser um grupo de estudos, né? Pode ser um grupo de bolsistas do PIBIC, pode ser um grupo de universitários, qualquer que seja. Né? Essas pessoas serão os sujeitos da investigação, as pessoas que vão fazer a investigação acontecer, né? A pesquisa acontecer. Então, na forma tradicional de fazer pesquisa, essas pessoas ou esse grupo que são os sujeitos da investigação, eles vão abordar um aspecto da realidade que será o objeto da investigação. Que aspecto seria esse vai depender da investigação que você vai fazer. Se você vai fazer uma investigação, né, você é um biólogo, você vai fazer uma investigação sobre células-tronco, então o objeto da sua pesquisa vão ser as células-tronco, né? Ou no caso, um acadêmico de direito quer fazer um trabalho sobre as leis trabalhistas, né? A lei trabalhista, a demissão por justa causa. Pronto, para a gente fechar um objeto mais específico. Eu quero fazer um trabalho de direito do trabalho, né, sobre demissão por justa causa. Então, qual vai ser o objeto dessa investigação? O Instituto da Demissão por Justa Causa, tá certo? E aí, eles vão realizar essa pesquisa no sentido de comprovar experimentalmente, descritivamente ou exploratoriamente aquelas hipóteses que são lançadas, tá certo? Então, sem nenhum mistério até aqui. O objeto de estudo só tem normalmente acesso às conclusões, não tendo ingerência no processo nem nos resultados. Ou seja, as pessoas que são foco da investigação, não as pessoas que fazem a investigação, e sim as pessoas que são o foco, que são o objeto da investigação, via de regra, elas não têm acesso ao processo da investigação, elas não têm ingerência nesse processo, né? Elas não dão pitaco, digamos assim, né, nesse processo. Na verdade, elas só vão ter acesso às conclusões dessa pesquisa, quando a pesquisa chegar no final e for feito um relatório, um artigo científico, uma tese, ou o que quer que seja, certo? Então, via de regra, no sentido clássico, né, no sentido cartesiano de se fazer ciência, objeto e sujeito estão separados, tá certo? Da perspectiva de René Descartes, da perspectiva cartesiana, desde essa perspectiva racionalista que a gente já estudou, na ciência, objeto e sujeito estão separados, tá bom? Mas a gente vai ver que nas últimas décadas, essa separação entre objeto de estudo e sujeito de estudo, ela vem sendo paulatinamente quebrada, tá? Então, o que é que a gente tem? A gente tem dois paradigmas de ciência. Um primeiro, que é um paradigma que se remete a uma perspectiva mais cartesiana, né? E um segundo paradigma, que é um paradigma um pouco mais moderno, que nos remete a inovações que são feitas na metodologia,
nas pesquisas, para que os objetos de estudo também tenham algum tipo de ingerência sobre a pesquisa a qual eles são investigados, tá certo? Então, por exemplo, vou usar para vocês o exemplo da minha dissertação do mestrado, né? Melhor, da minha monografia, do meu TCC, do final do curso. No final do meu curso de Direito, eu fiz um TCC eu fiz uma monografia, né? Sobre adolescentes do sexo feminino cumprindo medida socioeducativa de internação por tráfico de drogas. Então, eram meninas e adolescentes menores de idade, logo, não cumpriam uma pena penal, e sim uma medida socioeducativa. E aí, dentro desse universo de meninas que cumprem medida socioeducativa, eu escolhi as meninas que cumprem medida socioeducativa por tráfico de drogas, sendo essa medida socioeducativa de internação, porque existem vários tipos de medida socioeducativa, como vocês vão aprender em momento oportuno, tá certo? Uma delas é a internação, em casos como a FUNASE, por exemplo, tá? Mas podem ser outras medidas socioeducativas, pode ser a pessoa participar de palestras, fazer serviço comunitário, uma série de coisas, tá? Então, eu escolhi como objeto de pesquisa essas meninas, tá? Mas essas meninas não são um objeto no mundo real, elas são pessoas, elas são indivíduos, com sonhos, com perspectivas, com angústias, né? Então, são sujeitos, tá? Então, se fosse do método cartesiano, numa perspectiva cartesiana, eu teria que ter um afastamento total entre mim e esse objeto de estudo que seriam essas meninas. Mas numa perspectiva um pouco mais moderna, é possível aplicar métodos de pesquisa, como a gente vai ver, modalidades de pesquisa, como a gente vai ver, sobretudo nas pesquisas qualitativas, né? Em que tem mais esse enfoque na subjetividade. É possível que a gente consiga destruir um pouco essa barreira cartesiana, né, que é uma barreira fictícia, na verdade, entre o objeto de estudo e o sujeito do estudo, o pesquisador, porque na prática, o que a gente tem é que por mais que o pesquisador faça um grande esforço para não se envolver com o objeto, para não se deixar influenciar pelo objeto, quando o objeto de estudo são pessoas, sobretudo nesse caso, é impossível que a gente não consiga de alguma maneira, ficar impactado com alguma situação daquela pessoa, certo? Ou daquele grupo de pessoas. Então, seria hipócrita, digamos assim, a gente fingir que existe essa separação total e absoluta entre objeto e sujeito, tá? O que essa crítica moderna a essa separação entre sujeito e objeto na ciência faz é exatamente isso, que essa separação ela não existe, né? Essa separação ela é uma ficção. Por mais que se tente ao máximo, o pesquisador ele não é uma máquina, ele é uma pessoa. Então, inevitavelmente, ele vai sofrer influência do objeto também. E aí, considerando esse fator, a gente consegue eliminar, digamos, a hipocrisia, que seria essa divisão absoluta entre objeto e sujeito, tá? Isso é uma crítica que se faz na metodologia científica, tá certo? Então, nas últimas décadas, apareceram outras propostas de investigação que, sem perder a cientificidade, né, sem perder sua seriedade científica, procuram maior participação e apropriação do processo e dos resultados pelos objetos de investigação, tá certo? Que nesse caso seriam as pessoas ou os elementos a serem investigados. Então, continuando. Tais propostas não aceitam a separação entre os indivíduos e o contexto no qual vivem, nem aceitam ignorar o ponto de vista dos investigados e as suas interpretações da realidade. Para desenvolver uma pesquisa, é indispensável selecionar o método de pesquisa a utilizar. Lógico, né? Veja, você vai desenvolver uma pesquisa, você tem que selecionar o método de pesquisa que você vai utilizar, você tem que saber qual é o método que você vai usar. Porque, digamos, eu quero pesquisar sobre, não sei, eu quero pesquisar sobre a lei de drogas, tá? Do direito penal. Eu tenho que escolher um método. Para pesquisar sobre essa lei, eu tenho que escolher um método que seja compatível com aquilo que eu quero atingir. Adianta, por acaso, se eu for fazer exame laboratorial para fazer uma pesquisa de lei de drogas? Não necessariamente, né? A menos que eu queira, por exemplo, pegar uma amostra de pessoas que são usuárias de drogas, fazerem elas assinarem um termo de compromisso, né? Um termo de anuência, submeter esse pedido ao Conselho de Ética, aí ser aprovado. E aí eu quiser fazer um exame de sangue com essas pessoas, um exame laboratorial, para ver quanto tempo a droga fica, para explorar algum aspecto legal que poderia ser dito ou não dito pela lei, aí tudo bem, até se encaixaria, né?
Mas sem ser nesse caso, se eu quiser só fazer uma pesquisa literária, né? Ver como é que, por exemplo, o direito tratou as drogas desde que começaram a ser criminalizadas, né? Escolher uma substância, digamos, eu escolhi uma substância entorpecente qualquer, X. E aí eu vou pegar essa droga X e vou analisar historicamente, desde o surgimento do Brasil, desde a época do Brasil colônia, como as legislações, quase que não sai, como as legislações do Brasil se relacionavam ou se portavam diante dessa droga, se criminalizavam, se não criminalizavam, se eram silentes, né? Se eram abstensivas com relação a isso. Quando começou a se criminalizar, qual era a pena, por que começou a se criminalizar. Então, tudo isso seria uma pesquisa de fundo histórico. E aí eu não precisaria de nenhum tipo de análise laboratorial, entendem? Então, o método de pesquisa, ele tem que estar afinado com a finalidade da minha pesquisa, né? Eu tenho que escolher um método que seja compatível com o meu objetivo com aquela pesquisa. O meu objetivo é pesquisar historicamente a lei de drogas, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar documento, né? Eu tenho que ler, fazer uma revisão bibliográfica, ler vários livros sobre o assunto, livros de história, legislações, né? Eu posso pegar documentos antigos, posso visitar o arquivo público para ver se tem fotos de jornais, para ver se tem matérias de jornais, matérias de revistas antigas. Então, tudo isso, tá certo? Então, o método de pesquisa, eles têm que estar adequado à finalidade daquela pesquisa. Ficou claro? Bem simples, né? Então, de acordo com as características da pesquisa, poderão ser escolhidas várias modalidades de pesquisa. É isso, você não precisa escolher uma só modalidade, mas você tem que escolher modalidades que sejam compatíveis com a sua finalidade, tá certo? Então, conforme já estudamos na aula passada, é plenamente possível aliar o qualitativo ao quantitativo e assim deixarmos a nossa pesquisa ainda mais completa e robusta, certo? A respeito das modalidades de pesquisa, analisemos a classificação feita por Matos e Lesch, certo? São dois teóricos da metodologia científica, ok? Eu coloquei a referência bibliográfica no final desses slides. Então, a primeira modalidade de pesquisa, de acordo com Matos e Lesch, seria a pesquisa bibliográfica, tá, gente? A pesquisa bibliográfica, ela é o carro-chefe de todas as pesquisas que são feitas. Não tem, assim, se tiver eu desconheço, tá? Eu não vou falar com certeza absoluta, porque eu não tenho a verdade onisciente de nada, né? Mas eu desconheço, né? E assim, é muito improvável que exista qualquer pesquisa sem revisão bibliográfica. Porque o que é revisão bibliográfica? É quando alguém simplesmente lê uma outra pessoa para fundamentar a sua ideia. E aí não é qualquer uma outra pessoa. É um livro científico, é um artigo científico, é uma tese de doutorado, é uma dissertação de mestrado, pode ser uma monografia de final de curso, uma revista acadêmica, o que quer que seja, tá certo? Então, a pesquisa bibliográfica, ela é feita a partir de levantamento de referências teóricas, tá? Já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web e sites, tá certo? Então, é isso. Eu vou pegar, se o meu tema é a lei de drogas, né? Eu vou pegar livros de acadêmicos do direito que falam sobre a lei de drogas, eu vou pegar livros de historiadores que falam sobre a história da criminalização das drogas, eu vou pegar teorias, né, de economistas, por exemplo, do porquê que as drogas começaram a ser criminalizadas a partir de determinado ponto da história da sociedade e não antes, tá certo? Então, essa visita bibliográfica a outros cientistas que a gente faz através da leitura dos artigos deles, dos livros deles, é uma pesquisa bibliográfica, tá certo? O que vocês fizeram, por exemplo, quando foram fazer o fichamento do professor Luciano Oliveira, que vocês foram ler o artigo de Denardi, que vocês foram ler o artigo de João Maurício Deodato, ou que vocês foram ler outros artigos, o que vocês fizeram ali nada mais foi do que uma pesquisa bibliográfica, tá certo? Vocês tinham um objetivo, né, na pesquisa de vocês, uma análise do texto do professor Luciano Oliveira, e para fazer isso de maneira qualitativa, né, com qualidade, vocês foram ler o que outras pessoas também falavam sobre o tema para oferecer novas perspectivas àquela análise, tá certo? Então, isso é uma pesquisa bibliográfica. Ela está em basicamente todas as formas de pesquisa, tá certo? Todas elas, todos os tipos de pesquisa, de via de regra, fazem pesquisa bibliográfica, tá bom? Então, é isso. Todo e qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, tá?
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Que a gente não pode ter a pretensão de começar a estudar esse assunto agora e achar que só a gente pensou naquilo, na verdade. Então, a gente tem que ver o que as pessoas que também estudaram aquilo antes de nós pensaram sobre o assunto. E aí, a partir disso, a gente formula novas hipóteses ou concorda ou discorda daquilo que foi escrito antes, tá certo? Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. Então, vejam, pessoal, a pesquisa bibliográfica ela pode ser utilizada em conjunto com outras modalidades ou ela pode ser utilizada sozinha. Uma pessoa pode escrever um trabalho acadêmico só fazendo pesquisa bibliográfica, como vocês fizeram no fichamento, por exemplo. Vocês não precisaram fazer pesquisa histórica, vocês não precisaram, documental no caso, vocês não precisaram fazer pesquisa quantitativa, vocês não precisaram fazer pesquisa de campo, vocês não fizeram nada disso. Vocês fizeram a pesquisa bibliográfica, vocês leram o professor Luciano, leram Denardi, leram João Maurício Deodato e fizeram o fichamento de vocês, não foi? Então, algumas pesquisas podem ser feitas só pela modalidade bibliográfica. Já outras podem ser feitas pela modalidade bibliográfica atrelada a outras modalidades, para deixar o estudo mais completo, tá certo? Então, as conclusões não podem ser apenas um resumo. As conclusões de uma pesquisa bibliográfica, sobretudo uma pesquisa bibliográfica que é feita sozinha, né, que é uma modalidade única, quando você vai fazer um trabalho, você só se utiliza do método bibliográfico, tá certo? De revisão bibliográfica. As suas conclusões, elas não podem ser só um resumo daquilo que você leu, porque senão você não vai estar fazendo uma pesquisa científica, né? É essencial que você mostre a sua interpretação daquela pesquisa bibliográfica que você realizou, que você mostre como você interpretou aquilo que você leu e que você formule criticamente o seu pensamento a respeito daquele tema que você se propôs a estudar, tá certo? Então, o pesquisador deve ter o cuidado de selecionar e analisar cuidadosamente os documentos a pesquisar, de modo a evitar comprometer a qualidade da pesquisa com erros resultantes de dados coletados ou processados de forma equivocada, tá certo? Então, a pesquisa bibliográfica, tradicionalmente, é uma modalidade de pesquisa que inclui material impresso, como livros, revistas, teses, etc., né? Mas também pode incluir outros materiais, como CDs e artigos virtuais, tá bom? Se diz que é uma pesquisa bibliográfica porque o material que a gente analisa é um material trabalhado. Alguém trabalhou sobre ele. Alguém refletiu sobre aquele material e escreveu aquele material. Então, é um livro, né? Um livro que fala sobre droga, sobre a lei de drogas, não é um material bruto. É um material trabalhado. A pessoa que escreveu aquele livro fez uma pesquisa, procurou em documento, né? Leu a legislação e aí depois escreveu o livro. E a gente vai estar pegando daquela fonte bibliográfica, tá? É diferente da pesquisa documental, elas são parecidas, mas são um pouquinho diferentes, e a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Então, a pesquisa bibliográfica é, por excelência, uma fonte inesgotável de informações, pois auxilia na atividade intelectual e contribui para o conhecimento cultural em todas as formas do saber. Pode-se dizer que é um tipo de pesquisa que ocupa lugar de destaque entre as demais, por constituir-se como o primeiro passo na vida do acadêmico. Então, via de regra, o acadêmico, ele sempre começa fazendo sua pesquisa, uma pesquisa bibliográfica, tá? Como vocês, por exemplo, começaram na nossa disciplina, que fizeram, né, o fichamento. Para alguns de vocês, foi a primeira pesquisa que vocês fizeram na vida. Foi uma pesquisa puramente bibliográfica. Então, via de regra, o acadêmico, ele começa por aí. Ele começa praticando a pesquisa bibliográfica. Depois que ele já domina a pesquisa bibliográfica, aí ele começa a usar, né? E aí ele parte para outras pesquisas. Ele pode fazer uma pesquisa documental, em que ele mesmo vai se debruçar sobre o documento bruto e analisá-lo. Ele pode tentar fazer uma pesquisa de campo, né? Imagine que a gente vai fazer essa pesquisa da lei de drogas, ao invés de eu me contentar em apenas falar sobre a lei crua, fazer uma pesquisa bibliográfica apenas da lei, eu posso querer, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo na central de flagrantes, né? E aí ver quantos casos de flagrantes, por exemplo, em média, a polícia recebeu no ano, tá? Ou então ver por quantas drogas foram, qual era a maior incidência de que substância, ou qual era a maior quantidade, qual era a média das quantidades.
Tudo isso pode render uma pesquisa muito interessante, na é verdade. Ou ainda a pesquisa de campo pode ser num tribunal. Ao invés de ser numa delegacia, numa central de flagrante, por exemplo, o pesquisador ele pode querer ir numa vara, né, numa comarca criminal e ficar acompanhando o julgamento daquele juiz nos crimes de lei de drogas, por exemplo. Também daria realmente uma pesquisa muito interessante, né? Como, por exemplo, o município de Afogados da Engazeira julga os crimes por tráfico de drogas. Ou qual é a maior incidência de crime de tráfico de drogas em Afogados da Engazeira, se é por maconha, se é por cocaína, quais são as quantidades, qual é a média da prisão que as pessoas pegam, qual é a média da faixa etária das pessoas que incorrem nisso, ou qual é o perfil socioeconômico da pessoa. Tudo isso é interessante, tudo isso pode ser feito, né? Continuando, a gente acabou de ver a pesquisa bibliográfica, né? Que é a mais básica, a principal. E a pesquisa documental, professor, o que é? Bom, a pesquisa documental, como está falando aí no slide, ela trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, tá? Às vezes não é muito fácil distinguir uma da outra. O que diferencia propriamente uma da outra, como eu falei para vocês, é que a pesquisa bibliográfica, ela utiliza fontes, o objeto da pesquisa bibliográfica, na verdade, os instrumentos da pesquisa bibliográfica, são fontes que já foram trabalhadas por outras pessoas. É o artigo de alguém, é o livro de alguém, é a tese de alguém, tá certo? É a revista de alguns acadêmicos que escreveram, uma revista científica, tá certo? Já a pesquisa documental, ela vai direto no documento, tá? Ela não vai na tese de doutorado de uma pessoa. Isso aí é pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental usando o exemplo que a gente estava usando anterior, da lei de drogas. Você vai estudar, por exemplo, o histórico da evolução da criminalização das drogas no Brasil. Ao invés de você só pegar um livro de história e ler sobre isso, que seria uma pesquisa bibliográfica, você pode, por exemplo, ir no arquivo público do seu estado, da capital do seu estado ou qualquer outro lugar, tá? E pegar os registros históricos do arquivo público das notícias da época em que as drogas começaram a ser criminalizadas pela primeira vez no país, para ver qual foi a repercussão na sociedade. O arquivo do jornal é um documento bruto, assim como, por exemplo, um formulário médico ou um inquérito policial da época, tá certo? Tudo isso são arquivos brutos, são documentos históricos. Então, a pesquisa documental, ela se debruça sobre documentos históricos que estão brutos, enquanto a pesquisa bibliográfica, ela se debruça sobre produções acadêmicas que outras pessoas já elaboraram, tá certo? Então, existe essa diferença sutil. Ambas lidam com documentos, mas uma lida com documentos históricos e brutos, que seria a pesquisa documental, tá? E a outra lidaria com artigos científicos já elaborados, livros já elaborados, etc. Tá certo? Então, para arrematar, a pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, não material bruto. Ou seja, basicamente por livros escritos por outras pessoas, artigos científicos localizados em revistas acadêmicas de pesquisas e etc. Tá bom? Já a pesquisa documental, por outro lado, recorre a fontes mais brutas, possivelmente ainda não classificadas e que estão dispersas e não reunidas e analisadas em um livro ou artigo. Tá bom? Então, são materiais sem tratamento analítico. São materiais brutos que não passaram pelo crivo analítico de ninguém, tá certo? Tais como tabelas estatísticas, jornais, relatórios, documentos oficiais, cartas, um filme, pode ser um documento histórico também, vídeos, fotografias, pinturas, tapeçarias, né? Artigos antropológicos, né? Enfim, basicamente essa seria a diferença, tá certo? Uma outra modalidade de pesquisa extremamente importante, a qual particularmente eu gosto bastante de fazer, que é a pesquisa de campo, tá? A pesquisa de campo é uma modalidade de pesquisa muito ampla e ela possui as suas próprias sub-ramificações. Porque, gente, a pesquisa de campo é basicamente você ir no campo ou num determinado local, no caso, né? Fazer a sua pesquisa, tá? Então, o método como você vai fazer a sua pesquisa lá naquele local, ele pode ser muito diferente, tá certo? Existem várias formas de fazer isso, todas elas são válidas. Cada uma tem um objetivo diferente. Então, esse rótulo pesquisa de campo é um grande guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva chamado pesquisa de campo,
tem vários métodos específicos, várias pequenas modalidades específicas de pesquisa de campo que a gente vai estudar a partir da semana que vem, tá certo? Então, a pesquisa de campo é essa noção ampla de quando o pesquisador vai a campo, vai no local, atrás da sua pesquisa, tá certo? E aí, lá chegando, ele realiza a sua pesquisa de acordo com a metodologia de pesquisa de campo que ele escolher, tá? Então, caracteriza-se, no geral, pelas investigações em que, para além da pesquisa bibliográfica e ou documental, também se coletam dados junto a pessoas em locais, campos determinados, tá certo? Ah, professora, então não dá para fazer pesquisa de campo sem pesquisa bibliográfica? Olha, provavelmente não, tá? Eu não vou dizer com certeza absoluta, porque eu não detenho todos os ramos do conhecimento, nem a verdade absoluta sobre eles na minha cabeça. Mas eu posso afirmar para vocês com muita serenidade que no campo da sociologia jurídica e do direito é muito difícil ou praticamente impossível você fazer um bom trabalho de pesquisa de campo sem pesquisa bibliográfica também, tá? Porque para chegar em campo você tem que ter lido alguém, nem que seja para saber a metodologia que você vai usar no campo, tá certo? Se você vai usar uma metodologia antropológica, né? Se vai ser uma etnografia, se vai ser um grupo focal, ou essas coisas todas que a gente vai ver a partir da semana que vem, tá certo? Mas, assim, é muito importante que a pesquisa bibliográfica venha atrelada à pesquisa de campo, porque a pesquisa bibliográfica, ela dá o fundamento, ela dá a base, tá certo? Para que a pessoa consiga fazer a pesquisa de campo, tá? Então, é basicamente isso. A pesquisa de campo não coleta apenas dados de documentos ou fontes bibliográficas. Eita, saiu com um errinho de digitação, né? Desculpem aí. Só vi agora. Não coleta apenas dados de documentos ou fontes bibliográficas, mas se serve principalmente dos dados que a realidade das pessoas podem oferecer ao pesquisador. Então, vejam, eu posso ler 20 mil livros sobre a situação carcerária do Brasil. Eu só vou entender o que é um cárcere quando eu pisar num presídio. Tá certo? Eu posso entender a história da construção dos presídios no Brasil, eu posso entender a finalidade das penas, eu posso entender tudo de processo penal, tá? Eu posso entender como devem funcionar toda a estrutura do presídio interna, eu posso até ter um mapa do presídio na minha mão. Eu só vou entender o que uma pessoa encarcerada passa quando ela vai para uma instituição penitenciária cumprir uma pena, seja ela provisória, seja ela definitiva, quando eu for lá entrevistar essa pessoa, ou pelo menos observar aquele contexto, tá certo? Então, a pesquisa de campo ela é muito importante. Muitas pesquisas em direito, né, e aí eu posso dizer com seguridade isso, a maioria esmagadora das pesquisas em direito, nas faculdades de direito, elas não se servem da pesquisa de campo. Via de regra, os pesquisadores eles ficam mais na pesquisa bibliográfica, às vezes na documental, tá? É muito raro você ver alguém que se interessa por fazer pesquisa de campo. E isso vem sendo uma grande crítica na comunidade acadêmica, sobretudo das ciências humanas, porque o pesquisador do direito ele acaba se distanciando da realidade. Ele fica muito tempo lendo livros, né? Livros que descrevem as coisas, mas ele não vai lá ver como as coisas realmente são. Então fica aí essa reflexão para a gente pensar, tá certo? Quem sabe aqui nessa turma sai uma pesquisadora, um pesquisador, na verdade. E quem sabe você se anime para fazer pesquisa de campo também. É muito importante fazer pesquisa de campo, porque quando as pessoas ficam só na pesquisa bibliográfica, muitas vezes um livro que foi escrito a partir de documentos, né, vai ser citado por outro livro, que vai ser escrito por outro livro, que vai ser escrito por outro livro, e aí quando você vê, tem uma grande cadeia só de pesquisas bibliográficas, e nenhuma dessas pessoas foi a campo ver se aquilo realmente ainda estava se aplicando na realidade. Então, é muito importante que sempre haja alguém que faça esse esforço de ir a campo para tentar comparar, né? Ou para tentar analisar como estão acontecendo as coisas na concretude, tá certo? A pesquisa de campo ela é muito importante e muito relevante, tá? Ela tem o seu valor. Então, a pesquisa vai ao campo, que é o local escolhido, né? Para colher esses dados, junto às pessoas que lá residem, trabalham, transitam, etc. Utiliza-se de diversos métodos de pesquisa, por exemplo, a pesquisa ex post-facto, pesquisação, pesquisa participante, e não se preocupe que a gente vai ver isso tudinho, esses pequenos métodos, esses submétodos, né, de pesquisa de campo na semana que vem, tá bom? E aí, pessoal, para encerrar a aula de hoje, tá aí, né, a referência bibliográfica que eu utilizei para fazer essa aula. Então, gente, como vocês podem ver, a tônica dessa aula foi bem mais tranquilinha, né? Eu sei que vocês ainda estão muito aperreados com a questão do fichamento.
não fiquem. As notas no geral foram muito boas, tá? E aí, para encerrar a aula, eu queria só fazer algumas observações. Primeiro, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu tinha um intuito sincero, né, de escrever um parecer para cada fichamento, para vocês entenderem como seria importante melhorar para uma próxima vez, tá? Só que o que acontece? Eu fiquei sem tempo, porque a faculdade colocou um prazo para a gente, e na turma específica do primeiro período, eu não tive como começar a correção, porque entraram novas pessoas que não tinham feito a atividade ainda, tiveram que começar a fazer de última hora, e vocês sabem que fazer fichamento de última hora é bem complicado, né? Essas pessoas realmente tiveram que ralar muito, e aí eu não tinha como fechar todas as notas no sistema sem colocar as notas delas também, então eu tive que esperar elas me mandarem os trabalhos para poder analisar, para poder colocar. Nesse meio tempo, inclusive, uma das meninas que já estava fazendo saiu da turma porque não precisava mais pagar metodologia científica, enfim, tudo isso atrasou bastante. Além disso, eu ainda tinha todos os trabalhos de psicologia jurídica e das disciplinas de processo penal para corrigir, além das provas, tá? Então, ficou bem corrido mesmo. E aí, por conta disso, muito infelizmente, eu não tive como mandar um parecer individualizado para cada um de vocês, tá? Eu peço desculpas por isso. Espero que isso não possa se repetir, mas infelizmente eu tive que fazer isso, porque vocês também já estavam angustiados para saber das notas. E se eu fosse fazer um parecer para cada um, vocês iam demorar demais para saber quanto tinham tirado. E eu já estava sentindo que vocês já estavam bem angustiados com relação a isso. Eu não queria deixar vocês aflitos, tá certo? Algumas pessoas não conseguiram tirar uma nota acima da média, tá? No geral, não houveram notas muito baixas, tá certo? Houveram algumas notas um pouco baixas e houveram notas abaixo da média. A essas pessoas, eu queria falar o seguinte: a pesquisa científica, ela tem que ser levada a sério, tá? É importante que a gente cite, que a gente leia outras pessoas. É essencial e é muito válido. É incrível, porque isso enriquece o nosso trabalho. Mas a gente não pode citar outras pessoas como se fosse a gente escrevendo. Primeiro porque isso é plágio, tá certo? É uma conduta que, inclusive, criminalmente é até punível, né? Espero que vocês nunca passem por isso na vida de vocês, assim. Mas sempre que vocês forem citar uma pessoa, tenham o cuidado de colocar a citação entre aspas, tá certo? Porque a gente não pode copiar e colar um texto de outra pessoa como se fosse nosso, tá? Além disso, uma outra coisa importante também. Eu percebi que a gente ainda está tendo alguma dificuldade com as regrinhas da ABNT, o que é plenamente normal, porque é a primeira vez que a gente está tendo contato com a ABNT, na verdade. Então, toda aquela regra de formatação que eu coloquei na aula especial sobre como fazer um fichamento, e que tem lá no nosso manual do fichamento também, né? As regras de formatação, de espaçamento, a forma com que a gente escreve o título dos tópicos, tudo isso estava lá designado, não é verdade? O fato de ter que ter introdução, de ter que ter sumário, de ter que ter capa, contracapa, conclusões ou considerações finais, bibliografia, tudo isso é a normativa da ABNT. E por mais que seja um conjunto de regras um pouco chatinhas, elas são obrigatórias para qualquer trabalho científico. E como essa disciplina de metodologia científica faz parte do conteúdo da disciplina, vocês aprenderem a fazer isso, tá certo? Faz parte do conteúdo da metodologia científica vocês aprenderem a aplicar as regrinhas da ABNT. Então, algumas pessoas me enviaram excelentes trabalhos, mas que não estavam formatados de acordo com a ABNT. E aí, por isso, perderam um pouquinho de ponto, tá certo? Mas só por isso. Eu tenho certeza que na próxima avaliação a gente vai tirar isso de letra, tá certo? E aí, uma outra questão sobre a próxima avaliação. Eu tinha combinado com vocês que no início do semestre a gente ia fazer esse fichamento, né? Que ia valer como avaliação, tanto que valeu de fato, né? Tanto que eu não passei trabalho para vocês, só passei o fichamento. E que no final dessa disciplina, a minha ideia era que a gente produzisse uma revista acadêmica. Cada um de vocês ia sair com um artigo científico já produzido para colocar no currículo acadêmico de vocês. Vê que massa. Só que o que acontece? Por conta dessa pandemia, o nosso calendário ficou meio maluco. E aí eu não sei se vocês já perceberam, mas as próximas avaliações já são agora, depois de São João. Vai ficar muito apertado se eu passar um outro fichamento para vocês agora, para transformar ele em artigo científico. A gente conseguiria fazer isso se a gente tivesse tendo nossas aulas presenciais, porque ia ter tempo suficiente de explorar isso em sala de aula, né? Só que não está tendo. Então, infelizmente, nesse semestre a gente não vai ter como fazer isso, tá certo?
Mas eu vou passar um trabalhinho para vocês, já estou preparando o trabalho para vocês já se adiantarem, tá bom? A partir da semana que vem eu já vou passar esse trabalho para vocês, tá? E já vou passar o conteúdo que vai cair na prova também. Então, vocês vão ter um trabalhinho e uma prova, tá certo? Não vai ser fichamento, infelizmente, mas vai ter um trabalhinho e vai ter que ser formatado na ABNT, já estou avisando logo, tá certo? E teremos também a nossa prova, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu estou com muita saudade da aula presencialmente, né? Eu sei que está muito angustiante essa coisa de videoaula, mas, se Deus quiser, a gente vai passar por tudo isso, tá bom? Então, um grande abraço e até a semana que vem.